Saudação a todos e todas. Quando a gente fala de progresso, a primeira coisa que nos vem à mente é o avanço, a evolução. É você superar as barreiras do ontem e se projetar para o amanhã. Progresso significa, de mais nada, expectativa, esperança, a certeza do porvir. E progresso, como é o processo de avanço, significa sempre melhoria. E a gente observa na própria história da humanidade que essas melhorias, elas ora são mais rápidas, ora são mais lentas, mas elas sempre têm o objetivo de proporcionar uma vida melhor à sociedade, quer seja de forma individual, quer seja de forma coletiva. Mas ao analisarmos a questão do progresso, a gente pode se reportar um pouco à própria história do homem aqui na Terra. E a gente pode se projetar, digamos, há 13 mil anos, quando o homem estava ainda na idade da pedra. E obviamente depois veio todo aquele período da idade dos metais até a idade do fogo, a idade dos metais, mas era a pré-história da humanidade em si. Obviamente que eu não vou adentrar no aspecto paleontológico e antropológico, que a gente vai abordar o homem de Cro-Magnon, o homem de Neandertal, no Homo erectus, mas isso não vem ao caso. Mas vamos nos ater a esse pequeno período de tempo, em torno de 13 mil anos antes de Cristo. Nesse período, o homem, pela necessidade de sobrevivência, ele começou a desenvolver o primeiro sentido de gregarismo, ou seja, de buscar o convívio em sociedade. Porque ele percebia que, como animal, e como o animal era dos mais frágeis, ele só poderia sobreviver se ele estivesse vivendo em grupo. E aí começaram os primeiros ajuntamentos sociais, pela necessidade. A partir desse convívio, digamos, forçado pela necessidade, ele foi começando a descobrir qualidades no próximo, qualidades que ele tinha e também qualidades que o outro também tinha. E aí essa necessidade fez com que ele começasse a desenvolver as primeiras regras desse convívio social, o respeito. Os clãs começaram a se juntar, cada um com suas peculiaridades, e pela necessidade começaram a se harmonizar. E aí a gente pode fazer uma rápida caminhada pela história. A gente vai ver que desse primeiro período do chamado Homem das Cavernas, houve uma evolução para a primeira formação desses agrupamentos sociais, as primeiras vilas, aldeias, até posteriormente a cidade. A história ocidental estima que a civilização, como nós a conhecemos, ela se estruturou em torno de 4.500 anos antes de Cristo, ou seja, no período dos egípcios. E a história oriental diz que, na verdade, em torno de 7.000 anos a 8.000 anos antes de Cristo já havia indícios fortes de uma civilização estruturada no que hoje a gente chama de Índia e na China. Mas independente desses calendários arqueológicos, antropológicos, a gente vai se ater justamente a esse aspecto do desenvolvimento na sociedade. Por volta do ano 3.800 a.C., a civilização já tinha alcançado um determinado grau de desenvolvimento com os egípcios, mas aí surgiu na Mesopotâmia um outro agrupamento social, outro povo. Aquela região onde hoje está o Iraque, o Irã, a Síria, mais ou menos por ali, entre o rio Eufrates, as margens do rio Eufrates. Na Mesopotâmia, era uma outra civilização que desenvolvia com outras características, mas também com o mesmo objetivo da formação de estruturas sociais, convívio da sociedade. E foi lá que surgiu o primeiro código de regra de convívio social, as primeiras diretrizes do convívio social. Por volta de 1800 a.C., o Código de Hammurabi.
Estabelecia regras para a conduta social e punições para aqueles que não cumprissem essas condutas, com o objetivo de justamente de proporcionar essa harmonização de diferentes costumes, diferentes povos, diferentes indivíduos que conviviam no mesmo ambiente, as cidades. Posteriormente, já por volta de 1800, ou melhor, digamos, o Código de Hammurabi 3800, mas por volta de 1800 a.C., veio a lei mosaica, que estabelecia os 10 mandamentos, com Moisés, que eram nada mais, nada menos do que a regra de um convívio social. Primeiro, o ponto forte é que Moisés, com os hebreus, né, os primeiros povos monoteístas da história que se conhece, estabeleceu que se nós éramos criaturas habitantes aqui na Terra, nós tínhamos que ter uma origem de algo superior ao homem, Deus. E não poderia ser vários deuses, como era a cultura politeísta, porque senão não haveria aquele que seria o provedor, o criador. E Moisés estabeleceu justamente a crença única num único Deus, mas ao mesmo tempo voltou-se para nós criações desse Criador, criações divinas, estabelecendo também de uma forma mais aperfeiçoada do que o Código de Hammurabi as diretrizes do convívio social. Observe que ao mesmo tempo que Moisés estabelecia a crença no único Deus, Deus acima de tudo e de todos, ele dizia que era preciso, nesses 10 mandamentos, uma harmonização do convívio social. Não matarás, não roubarás, não cobiçará a mulher do próximo, não cobiçará os seus bens. E ao mesmo tempo alinhava isso com a referência e a reverência ao Criador, Deus acima de tudo, e era preciso que o respeitássemos como criações, respeitássemos e reverenciássemos o Criador, o Pai, Deus. Depois de Moisés vieram vários outros profetas, tendo como base justamente a existência desse Criador, e aí se pressupõe, se esse Criador existe, é o responsável por tudo que existe na Terra, inclusive nós, humanos, era como se pensassem assim, então significa que ele estaria em algum lugar, e que ele estando em algum lugar, esse lugar existe, e nós, como criações, iríamos, de alguma forma, ir para esse lugar em algum momento de nossas vidas. Eram os primeiros conceitos da vida do paraíso, do nirvana, do reino dos céus, como disse mais tarde Jesus. E, pela justiça, já que esse Deus seria único, todos poderiam estar em condições de chegar a esse paraíso. Eram as nossas primeiras intuições da vida futura. Aquela velha pergunta que sempre permeou a vida do homem. De onde eu vim, já sabíamos, de alguma forma, até um tanto quanto empírica, que vimos de uma fonte criadora, Deus. Onde eu estou, a nossa própria condição de espíritos encarnados, de seres habitantes desse planeta. Mas aí a incógnita, para onde eu vou? Eu intuí a existência desse paraíso, já que esse paraíso era o local da fonte criadora de Deus, mas eu ainda não sabia como chegar a esse paraíso. E aí a gente observa que nessa busca de como chegar a esse futuro, o homem ele sempre buscava de que forma ele deveria proceder. Para muitos, a forma de proceder, de se alcançar esse paraíso, era fazer oferendas, as promessas, as penitências, as rogativas. E aí vinha-se promessa de todas as formas, desde os povos politeístas que fazem adoração aos deuses da caça, da guerra, do amor, de todas as formas, Zeus, Júpiter, Afrodite, Marte, Eras, por aí vai, até mesmo dentro daqueles povos hebreus, que já criam na existência de um Deus único, mas que continuava ainda com a incógnita de saber como chegar a esse mundo perfeito.
E aí fazia-se oferendas, fazia-se promessas, fazia-se sortilégio, todos os tipos para tentar convencer o Criador de que eu ou a coletividade estava apta para de alguma forma chegar a esse reino dos céus. Mas aí Jesus veio, tomando já por base todas as leis existentes, desde lá na antiguidade, com o Código de Hammurabi até as tábuas da lei de Moisés. Ele veio aperfeiçoar de uma forma bem clara. Primeiro, manteve a crença no Deus único, amar a Deus sobre todas as coisas, incluindo a nós mesmos. Amar a Deus. Mas era preciso que amar a Deus, que respeitássemos esse Deus, amando as suas criações, o próximo. E ele diz, bem, você tendo essas duas premissas, aí se enfecha todos os demais parâmetros, todas as demais leis e tudo aquilo que os profetas já tinham dito. Se resumia tudo só. Amar a Deus e amar ao próximo. Eis a lei e os profetas fechados desses dois mandamentos que se fundem em um só. Você não pode amar a Deus se não amar as suas criações. E você não pode dizer que ama as suas criações se não ama o seu Criador, Deus. E ele disse, aí está o caminho. Porque é preciso que você respeite o próximo. E aí está a fórmula de você poder alcançar o nirvana, o reino dos céus, o paraíso. Amando ao próximo, fazendo ao próximo aquilo que gostaria que o próximo te fizesse. Mas como fazer isso? E aí Jesus veio estabelecendo nas suas inúmeras mensagens as formas de se conseguir esse avanço, as formas de avançar para se alcançar esse objetivo, o paraíso, o reino dos céus. Amar ao próximo. E dentro desse amar ao próximo está implicitamente, claro, a conduta de cada um. Se você não consegue ainda amar ao próximo, pelo menos respeite-o. Perceba-o. Veja e aceite-o como ele é, não como você quer que ele seja. E aí você começa a se identificar que também o próximo te vê como você o vê. Então, se você enxerga defeitos no outro, o outro pode enxergar defeitos em você. Ou seja, você se identifica também com você em aperfeiçoamento. Por isso que quando ele diz amar ao próximo como caminho para se alcançar esse reino dos céus, é preciso que você ame o próximo, mas fazendo ao próximo aquilo que gostaria que o próximo te fizesse. Então, se você quer progredir, você quer alcançar o reino dos céus, você não deve criar obstáculos para que o outro também possa alcançar esse mesmo reino dos céus no qual você tanto almeja. E aí se estabelece a questão da justiça divina, ou seja, todos têm o mesmo direito, mas aí vai depender do esforço de cada um. E aí a gente percebe que Jesus, justamente nesse momento, estabeleceu um divisor de água. O que era antes o nirvana, o paraíso, o reino dos céus, algo distante, a habitação de Deus e dos seus eleitos, os anjos, os santos, na verdade está ao alcance de todos. Porque Jesus disse bem claro, o reino dos céus está aí, não está lá adiante, está aí. Está no sentimento, na conduta de cada um. E ele é um objetivo a ser conquistado através da construção dos seus comportamentos do dia a dia. Então o reino do céu ele vai ser, ele é como se fosse ele estivesse no topo, com centenas de degraus, e você vai galgando cada um desses degraus na medida que você vai se aperfeiçoando. Dentro dessa conduta, como ele disse, dentro daquela premissa. De amar ao próximo para poder amar a Deus. De amar a Deus para amar ao próximo. Os dois mandamentos, as duas premissas se fundem em uma só. Aí estaria o caminho, disse Jesus. Mas aí era preciso que houvesse o concurso individual de cada ser, para que ele justamente fizesse por merecer cada degrau desse processo evolutivo que ele fosse galgando. Estaria aí o esforço de cada um. E ele disse bem claro, como Deus está oferecendo a oportunidade, oferece essa oportunidade a todos, indistintamente, porque senão não seria Deus, senão não seria justo, senão estaria se estabelecendo privilégios, na verdade,
estaria se abandonando toda a noção de justiça. Ele disse, é preciso que façamos, que cada um de nós faça jus a essa oportunidade. Mas, independente disso, o céu vai estar sempre oferecendo as oportunidades para que alcancemos esse objetivo. E ele disse bem claro, faça a tua parte, que é o seu esforço, é a sua vontade de caminhar. E nós, o céu, vamos estar sempre te ajudando, oferecendo-lhe as condições para tal. E aí a gente vai ver um pouco mais adiante que essa condição é justamente o processo de reencarnação. Você cai, mas não significa que você vai ficar prostrado lá no chão. Você cai, mas vai ter a oportunidade de se levantar e de poder continuar a caminhada. E o mais ainda, não só continuar a caminhada, mas aprender com a queda, para que não torne a cair naquela mesma situação. E aí isso está bem claro num dos versos do Pai Nosso, quando ele diz que é preciso que não nos deixemos cair em tentações. E quando a gente diz se livrar do mal, é uma rogativa mostrando que o Pai está ali pronto sempre a nos livrar do mal, dando-nos novas oportunidades de prosseguir nessa caminhada. Olhe bem o que é que se diz no postulado espírita. O processo de evolução se opera mediante esforços e por etapas, às vezes apenas com raciocínio, outras vezes com sentimento, e por fim com os dois. Jesus, quando ele, naquele momento da crucificação, quando ele rogou ao Pai que nos perdoasse pela única razão de que nós não sabíamos o que estávamos fazendo, porque éramos ignorantes ainda, ele mostrava que o processo de evolução ainda não estava realizado. Porque se naquele momento criamos na existência de um Deus, mas ainda estávamos presos aos interesses imediatos da vida aqui. Queríamos que Deus fizesse tudo por nós. E quando não fazia aquilo que nós queríamos, nós nos revoltávamos contra esse mesmo Deus. Nós ainda colocávamos os nossos interesses acima do interesse dos outros ou da coletividade. Então não estávamos ainda preparados. As etapas do processo de evolução ainda não estavam completas. Então era preciso mais tempo, era preciso que amadurecêssemos mais ainda para começarmos a entender o objetivo dessa nossa caminhada para o reino dos céus. Então ele pediu ao Pai que nos perdoasse. Mas ele não pediu ao Pai apenas que nos perdoasse. Porque ao mesmo tempo que ele pediu que nos perdoasse, pela nossa ignorância, ele retornou e disse aos seus discípulos que tudo aquilo que ele já tinha ensinado e que eram os alicerces para que aqueles discípulos entendessem a importância da caminhada evolutiva para se alcançar o reino dos céus, que aqueles ensinamentos também fossem estendidos a esses ignorantes, não só os que estavam ali naquela região, mas também a todos os outros povos. Ele disse, levar a minha mensagem aos 4 cantos do mundo, ou seja, a todos aqueles que deveriam ir e têm, até hoje, as mesmas oportunidades de crescimento, de evolução. E aqueles que tivessem ouvido para ouvir, que ouvissem. Mas estaria ali oferecidas as oportunidades indistintamente a todos. É como numa escola. O professor, quando ele ministra uma aula para uma turma de 30 alunos, por exemplo, ele não ministra para um grupo, para 12 ou para 3 grupos. Ele ministra para todos. A todos indistintamente é dada a oportunidade. Só que alguns se esforçam mais, procuram cumprir as tarefas escolares, prestar atenção às exposições, e outros preferem ficar ao fundo conversando, negligenciando a oportunidade através da aula que lhe é dada. Quando chega no momento da aferição da prova, o que é que acontece? Aqueles alunos que não prestaram atenção tiram nota baixa. Eles não vão poder culpar o professor, porque a oportunidade foi dada. Mas como eles tiraram nota baixa e eles não lograram avançar como os demais que prestaram atenção e tiraram notas melhores, eles também não são desprezados. A eles lhe é dada novas oportunidades de aprendizado.
no nosso método de ensino existe, eu não sei como é hoje, mas quando eu estudava no ginásio, no antigo científico, no colégio primário, tinha as provas de recuperação, a chamada ré-ré, né, que era a segunda época, e em último caso tinha a repetição do ano. Era sempre, quer dizer, todas as oportunidades nos eram dadas. E mesmo quando não aproveitávamos todas essas oportunidades, nós éramos, porque já, as oportunidades já tinham se esgotado, as possibilidades, mesmo assim, as oportunidades continuavam a ser dadas e nós éramos transferidos de turno. Quando atingimos determinada idade, a maioridade, e estávamos super atrasados em relação aos demais, naquela época nós éramos transferidos para o turno da noite. Hoje em dia, quando você é impedido por sua própria ação, negligência, preguiça, ou sei lá, várias circunstâncias, você não logra o êxito do aprendizado, você muitas vezes é transferido de escola. Ou aquele curso avança e você fica para trás. Você não vai poder culpar os professores nem nada. Você vai, quando você fizer uma autoanálise, você vai ver que o culpado pelo seu atraso foi você mesmo, que não aproveitou as oportunidades. Mas a vida está sempre nos oferecendo oportunidade. E Deus nos oferece sempre essas oportunidades, mesmo ante as nossas sucessivas quedas. O nosso comportamento é recalcitrante, que faz com que repitamos os erros, mesmo com todas as orientações que nos são dadas. Mas aí, o que é que Jesus fez quando ele disse que aquelas mensagens deveriam ser levadas aos quatro cantos do mundo? Ou seja, as oportunidades oferecidas a todos. Ele disse que ao longo da história, e mostrou isso, Deus nos mostra ao longo da história, os luminares, os faróis que são referenciais para que continuemos a nossa trajetória evolutiva. E ele diz, quando estiveres devidamente amadurecidos, aptos a entender o porquê da vida, eu te mandarei o Consolador. E aí é que entra justamente o Espiritismo. Observe que ao longo de toda essa nossa trajetória histórica, antropológica, o homem sempre teve a intuição, às vezes mais forte, às vezes de uma forma bem superficial, da vida futura. Na antiguidade nós fazíamos oferendas aos deuses porque imaginávamos que eles estivessem no Olimpo, num local circunscrito no espaço, e ao fazermos as oferendas, nós estávamos de alguma forma buscando credenciais para poder estar onde eles estavam. Na parábola do festim de núpcias, Jesus deixa bem claro isso de uma outra forma. Quando ele faz o convite a todas as pessoas, mas aquele senhor da vinha que dava a festa, o festim de núpcias, ele estabelecia que só poderia estar à mesa do banquete quem estivesse com as roupas nupciais. Ou seja, que estivesse com as credenciais necessárias para poder participar daquele festim. Jesus deixa isso bem claro quando ele alude ao reino dos céus, que está ao alcance de todos, mas que para tanto é preciso que as pessoas se revistam dessas características, dessas prerrogativas credenciais, que é o amor, o respeito às leis da vida, lei de justiça, de amor e de caridade, de fazer ao próximo aquilo que gostaria que o próximo te fizesse, de amar ao próximo como a si mesmo, de fazer o bem por fazer o bem sem olhar a quem. Todas essas prerrogativas eram credenciais que nos tornam aptos a entrar no reino dos céus. Então ele mostra isso. Então nós já intuíamos a vida futura e já começávamos a saber de que forma poderíamos alcançar essa vida futura. Mas ainda não tínhamos uma certeza da existência dessa vida futura. Faltava-nos algo palpável, que não apenas aguçasse a nossa intuição, mas que servisse de ferramenta para que pudéssemos transformar essa intuição em algo verdadeiro, em algo material, que pudesse realmente, efetivamente ser alcançado. E aí, depois de várias pesquisas, Kardec, em 1856 e 1857,
colocou à disposição de todos o livro dos Espíritos e depois as demais obras. O Céu e o Inferno, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese e posteriormente obras póstumas. Mas desculpa, porque com esse tempo assim, essa variação de temperatura, a minha rinite ataca, então me perdoem por esses lapsos durante a exposição. E aí o que aconteceu? Quando ele colocou à disposição o livro dos Espíritos, e aí posteriormente, de forma sucessiva, foi mostrando e foi nos mostrado a comunicação dos Espíritos, se revelava, se descortinava a existência não era de outra vida, mas da continuidade da vida. Porque aqueles espíritos que efetivamente se comunicavam conosco agora de uma forma bem clara, sistemática e objetiva, nos mostrava da existência daquele lugar que imaginávamos existir, mas não sabíamos como. Mostrávamos que a vida continuava. O que diferenciava apenas era a não existência do corpo material. Mas os costumes, a aparência muitas vezes, o linguajar, toda a tradição, inclusive a tradição religiosa, todas elas se manifestavam naquelas comunicações, mostrando que havia uma continuidade da vida. E que se havia uma comunicação de uma forma irretocável, que não pudesse ser que não houvesse contradita, porque era a prova cabal da existência de alguma coisa além da vida material, significa que havia vida, que havia existência. Então o homem começou a perceber, graças às primeiras comunicações espíritas, de que havia o futuro. O futuro não era uma quimera, não era algo que apenas imaginávamos, era algo palpável que viria a se transformar na continuidade do presente. E aí começava a ver os questionamentos. Se eu, biologicamente falando, eu tenho uma existência limitada, que hoje ela chega no máximo com poucas exceções, ela chega aos 100 anos de vida. Como é que eu vou poder viver esse futuro se a minha existência material ela se chega apenas a 100 anos? Qual seria o meu objetivo de eu fazer tanto esforço nessa vida presente, se quando eu chegasse aos 80, 90 anos eu não pudesse usufruir daquilo que eu fiz? Mas no momento em que eu passo a ter a noção da existência de uma vida futura, porque os espíritos começaram a se comunicar comigo, mostrando que essa vida realmente existe, então eu posso dizer que o que eu estou fazendo hoje possa ser que eu não usufrua na minha existência corporal, nesse corpo físico, mas como a vida vai ter continuidade, eu vou usufruir mais adiante. Mais ainda, no momento em que eu estou fazendo esse esforço, eu também estou deixando para a geração que está vindo logo em seguida também usufruir desses benefícios. E mais adiante, nessa continuidade da vida, eu vou poder usufruir desses benefícios. E aí entra a questão da reencarnação. Mas como é que eu vou usufruir desses benefícios se eu não vou estar na existência corporal? Mas se na existência corporal eu fiz determinadas coisas que não se completaram, ou eu fiz determinadas coisas equivocadas, e essa vida continua na espiritualidade, isso quer dizer que eu estou, quer seja na espiritualidade ou não, eu estou tendo uma oportunidade de dar continuidade àquelas tarefas não concluídas. Ou então consertar aquelas tarefas que foram realizadas de forma equivocadas. E aí, como é que eu vou poder usufruir daquelas tarefas não concluídas que eu almejo concluir, ou que eu vislumbro os equívocos que eu cometi?
Eu reencarno para dar continuidade àquilo. E quando eu reencarno já numa. E como a vida continua, eu já vou reencarnar numa etapa da vida encarnal mais adiante. Em que aquelas minhas tarefas realizadas lá atrás, quando encarnadas, elas vão tendo seus efeitos ali presentes. E eu vou poder consertá-las, aperfeiçoá-las ou refazê-las. E aí vem o significado da reencarnação, que graças ao advento do Espiritismo começou a ser explicado e entendido por milhões de seres humanos. Essa oportunidade que é a reencarnação é justamente essa chance que você tem de refazer seus equívocos, de consertar os defeitos de alguma coisa que você fez porque não sabia ainda ou fez de uma forma deliberadamente errada. Enfim, é a oportunidade que você tem de consertar. Mas tudo que você tem a oportunidade de consertar significa que você aprendeu com o que já fez. Você aprendeu com o ontem. Mas é preciso, já que você está num outro momento presente, aprender a construir para o futuro, o amanhã. E aí o presente, por isso a palavra se chama presente. O presente é a oportunidade de novas construções. Mas você já vai estabelecer novas construções com o aprendizado que você já obteve nas construções já realizadas lá atrás. Então você vai avançar a partir de um patamar que você já alcançou. Então, se você fez uma determinada construção e você retornou para consertar aquela construção, quer seja a construção material, quer seja a construção moral, a nova construção que você fizer, material ou moralmente falando, ela já vai ser aperfeiçoada com aquilo que você já realizou. Se você fez até 8, você vai ter agora condições de fazer até 10. Ou seja, a partir do presente, você vai... que o presente é o resultado do passado, do ontem, você vai ter a oportunidade de projetar o amanhã, de construir o amanhã a partir das realizações do presente, que é resultado do aprendizado do passado. Aquilo, parafraseando o Chico Xavier, é aquilo que se diz, né? O que já foi feito, o ontem, você não tem como mudar, porque já está sedimentado, já está estruturado, já foi realizado, consumido. Mas o que você está no presente, que você vai consumir, você pode modificar para o futuro. E aí não basta apenas modificar para o futuro, você já tem a noção da continuidade da vida. Então o que é que você diz? Eu vou usufruir desses benefícios que eu estou fazendo. E mesmo que eu não venha usufruir na vida material, aquelas minhas construções, elas vão ter projeções com aqueles que virão. Me dê só um minutinho. Desculpa a minha rinite que atacou. Então você vai ter essas construções para aqueles que virão também, que de uma forma indireta é como se você estivesse usando, porque são aqueles que você ama, são aqueles que fazem parte do seu convívio, são aqueles que fazem parte da sua vida. E havendo a continuidade da vida, você vai estar, quer seja usufruindo desses benefícios, quer seja de uma forma direta, caso reencarne, quer seja de uma forma indireta, observando e se regozijando com os benefícios que aquela sua construção fez naqueles que você ama, que estão ainda no processo da vida material. Então aí está o sentido do progresso. Aí está a importância de conhecermos os postulados espíritas para entendermos o porquê da vida, de entendermos de onde eu vim. Eu vim de uma fonte criadora que a gente, lá na primeira pergunta do Livro dos Espíritos, tem: o que é Deus?
é a fonte de todas as coisas. É a suprema, é algo supremo. Não existe algo além disso, que senão Deus não seria Deus. Eu já tenho uma noção de onde eu vim. Eu já tenho o conhecimento de onde eu estou. Mas eu preciso entender a importância de onde eu estou. Eu estou aqui para quê? Para, de alguma forma, construir o amanhã. E o Espiritismo, ele nos chama não só a esse entendimento, mas ele nos adverte de uma outra coisa de suma importância: a nossa responsabilidade. Então eu sou corresponsável pela estrutura da vida, já que eu sou uma criação desse Criador. Então eu também faço parte dessa estrutura. Eu também tenho um grau de responsabilidade nessa estrutura que está aí. O que eu fizer, o que eu deixar de fazer, de alguma forma vai ter uma influência, vai ter um impacto positivo ou negativo. Então eu sou chamado à responsabilidade. Eu passo a entender que toda situação que eu fizer ou deixar de fazer, as minhas omissões ou não, as minhas escolhas, ela vai ter um impacto no outro, em mim, e em mim, porque eu e o outro fazemos parte desse contexto que é a vida. Então, como é uma responsabilidade, e eu sei dos resultados dos meus atos, ou eu prevejo esses resultados, eu vou procurar fazer, a responsabilidade me chama a isso, eu vou procurar fazer o melhor que eu possa executar. É como diz no Evangelho, melhor lá no Livro dos Espíritos, e também no Evangelho, quando fala da questão do apego aos bens e de fazer o bem, eu vou ter a responsabilidade de fazer o máximo que eu puder dentro das minhas possibilidades. Aquilo que Santo Agostinho dizia, né, quando ele chegava ao final do dia, ele dizia: será que tudo que eu fiz estava dentro do que eu podia fazer? E aí ele rogava ao Pai que, se não tivesse feito, se caso alguma de suas atitudes tivesse causado danos, que ele tivesse a oportunidade de refazê-las, de consertar. É a reencarnação. É o que a gente faz quando a gente comete algum equívoco. Eu costumo dizer que a reencarnação é um processo diário. Que cada vez que eu acordo na carne, eu abro os olhos e agradeço a Deus, e eu devo agradecer a Deus, eu digo: olha, eu estou tendo mais uma chance hoje, estou tendo mais uma chance de dar continuidade àquela tarefa que não foi concluída ontem. Ou, se ela já foi concluída, de fazer novas tarefas, ou de aperfeiçoá-la, aquela que já foi concluída. Então eu estou tendo responsabilidade com o que eu faço. E como eu quero sempre usufruir do melhor, porque nós não fomos criados para sofrer, senão não haveria nenhum sentido de evolução, do avanço, eu vou procurar fazer o que estiver ao meu alcance, o melhor que eu possa fazer. Então eu vou procurar fazer o bem, sem olhar ao outro, porque vou estar me fazendo bem. Eu vou procurar respeitar o outro porque eu quero ser respeitado, ou seja, eu vou amar ao outro porque eu quero ser amado. E eu vou procurar, de todas as formas, dar a minha cota de contribuição, porque eu me vejo também como responsável por essa situação. Olhe bem o que é que se diz quando se refere à reencarnação. A experiência na Terra é uma concessão divina, para que saiamos do atavismo ancestral primário dos nossos vícios que são obstáculos ao nosso progresso. Viver, portanto, é bênção que não pode ser negligenciada, mas sim oportunidade de aprendizado. E diz: a vida é uma sucessão de testes nas mais diversas manifestações e situações, nas quais aferimos o nosso aprendizado e o nosso aperfeiçoamento. Então, toda vez que eu realizo uma tarefa e eu vejo as suas consequências, a Reni de hoje está,
eu vejo as suas consequências, é como se eu fosse aferido naquilo que eu fiz. E essa aferição é uma autoavaliação que eu digo, será que tudo que eu fiz, Santo Agostinho fazia, repito, será que tudo que eu fiz está dentro das minhas possibilidades? Esteve dentro das minhas possibilidades? E será que dentro dessas possibilidades não existem potencialidades que ainda não foram desenvolvidas e que me cabe desenvolver? O progresso nos leva a isso. Se no início do século passado, Santos Dumont, com um pequeno experimento, provou que era possível o homem voar utilizando um artefato mais pesado do que o ar, posteriormente aquele experimento foi sendo aperfeiçoado. Obviamente que nesse percurso de aperfeiçoamento houveram e ainda há desvios de finalidade. Então aquilo que foi construído com o objetivo de encurtar a distância, de facilitar, de integrar cada vez mais povos diferentes através das viagens mais rápidas com o avião, houveram e ainda há desvio de finalidade, que muitos desses aparelhos são utilizados e foram utilizados para matar outros, para resolver querelas individuais e coletivas de nações contra nações, as guerras. Mas o objetivo continua, independente de ainda serem utilizados aviões para as guerras, para resolver desavenças entre povos, a sua finalidade continua sendo de cada vez mais encurtar as distâncias, proporcionar cada vez mais a integração. Mas o objetivo do progresso continua. Mas o próprio progresso, ele tem suas nuances. Às vezes o progresso material, ele galopa mais rápido do que o progresso moral. Porque o progresso moral depende não apenas do entendimento, mas da vivência daquele entendimento. Observem que as leis, elas são feitas justamente com esse objetivo de forçar um melhor convívio. Mas primeiro elas têm que ser colocadas e obedecidas. Segundo, ela tem que ser entendida. E só depois elas são vivenciadas. Eu cito como exemplo, por exemplo, a lei de proibir fumar em locais públicos. No início, quando ela foi feita justamente com esse objetivo, de respeitar aqueles que não fumam, de proporcionar uma melhor convivência com os contrários, aqueles que não fumam. Mas sem tirar o direito do outro de querer fumar. Mas quando ela foi colocada, houve uma série de resistências. E as pessoas, às vezes, elas foram multadas, foram penalizadas porque não obedeciam às leis. Mas depois de algum tempo de convivência com essa lei, ela começou a ser entendida. Então as pessoas começam, não, realmente a lei é para dar o direito a todos. Não vai me tirar o direito de fumar, mas vai dar o direito ao outro de não querer fumar, ou de fumar, de ser obrigado a fumar de uma forma indireta. E aí chegou-se a criar até os chamados fumódromos. Mas depois de algum tempo de entendimento, essa lei começou a ser vivenciada. E as pessoas começaram a entender e a vivenciar o porquê da lei. E hoje em dia é a coisa mais difícil. Você não precisa mais chamar a atenção de uma pessoa para ela não fumar ali. Ela já percebe, e ela tem o direito de continuar fumando, mas ela percebe que ela não deve criar embaraços ao outro. Então ela vai espontaneamente fumar num local que não seja público, que não haja outras pessoas, para não provocar o incômodo no outro. Então ela começou a ser vivenciada. Então a gente observa que o progresso material, a lei em si, ela foi um avanço. Mas só depois de várias etapas é que esse avanço se tornou vivência, ou seja, o aspecto moral. As pessoas entenderam, já sem precisar das penalidades, as penalidades continuam a existir, mas já não precisam ser aplicadas, na sua grande maioria, porque aquelas pessoas entenderam que não deveriam fumar em um local público. Ou seja, o avanço, o progresso moral, ele veio depois. Bem depois de cumprida todas as etapas do progresso material. Então a mesma coisa com
eu fiz alusão ao avião. Ainda estamos naquela fase do entendimento. Entendemos que o avião é um meio de transporte que salva vidas, que proporciona a felicidade, o reencontro de famílias, de povos, a integração dos povos. Entendemos isso. Mas ainda não vivenciamos na sua plenitude o seu objetivo, porque ainda utilizamos esse mesmo avião para fazer a guerra. Então ainda estamos na fase do entendimento, não estamos na fase da plena vivência. O progresso material já avançou. Hoje já se faz até viagem para a Lua, a partir do mesmo princípio do avião. Mas ainda não o vivemos na sua plena vivência, ou seja, o progresso moral ainda não se completou, porque ainda utilizamos esse mesmo artefato para fazer a guerra, para provocar dores. Então a gente observa que o progresso ele se dá por etapas. E essas etapas ela requer o aprendizado e a vivência, de você entender. A mesma coisa a gente entende no aspecto espírita, que já sabemos que somos, racionalmente, já entendemos que somos espíritos imortais, que a vida continua, além da materialidade do corpo. Já sabemos tudo isso, já entendemos. Mas ainda não vivenciamos plenamente isso, porque ainda não nos sentimos plenamente espíritos. Ainda tememos a morte, ainda somos apegados às coisas materiais. Ou seja, o progresso moral espiritual, desculpa mais uma vez, ainda não se completou. Mas ele continua na sua marcha evolutiva, porque já saímos daquela fase só vendo para crer, porque já vimos as manifestações dos espíritos. Já entramos naquela fase do entendimento, porque através dessas manifestações começamos a entender que a vida continua, ou seja, o progresso continua a sua marcha. Já estamos na fase da necessidade da vivência, mas ainda não conseguimos a vivência plena, porque ainda não nos sentimos plenamente espíritos imortais. Ainda tememos, justamente por causa do apego à materialidade, tememos ainda a passagem de uma etapa para outra. Mas o progresso continua. E o Espiritismo ele veio justamente descortinar esse entendimento, mostrando-nos a importância das nossas atitudes, chamando-nos à responsabilidade dos nossos atos. Então ele tem essa importância fundamental para que entendamos o que estamos aqui fazendo. Já entendemos de onde viemos, já percebemos onde estamos. E é preciso entender o que estamos fazendo e que o que fizermos é o que vai determinar o futuro. Então, se eu quero progredir, o Espiritismo nos mostra bem isso. Se eu quero progredir, ou seja, a gente fala tanto, eu quero passar, e estamos aos poucos, eu quero passar desse mundo de prova e expiação para o mundo de regeneração. A gente já tem esse conhecimento, já tem esse entendimento. Mas agora a gente falta viver justamente essa progressão. O Espiritismo já nos mostra como fazer isso. Porque lá atrás Jesus já nos dizia, o reino dos céus está ao alcance de todos, mas para isso é preciso que se vista as roupas nupciais, do amor, amor ao próximo, amor ao Pai. Emmanuel já dizia bem claro, a vida é feita de pontes. A ponte para Deus é Jesus. Jesus disse bem claro, se chega ao Pai através de mim, porque ele era a encarnação, é a encarnação do bem e do amor. Então só se chega ao Pai, a ponte, através dele. Mas para se chegar até ele, diz Emmanuel, é preciso enxergar o próximo, porque a ponte para Jesus é o próximo, é o amar ao próximo como a si mesmo, é fazer ao próximo aquilo que gostaria que o próximo te fizesse, é respeitar ao outro. Jesus disse, cada vez que você fizer uma ação em relação ao outro, vestir, alimentar, dar abrigo, é como se a mim estivesse fazendo, e fazendo a ele é fazendo ao Pai. Então a ponte, ela está interligada, ela está ligando os extremos, mas ela precisa que haja esse percurso etapa por etapa. E é o que o Espiritismo nos mostra. A importância do entendimento do Espiritismo é justamente esse. É uma ferramenta que alicerça as nossas construções no presente, para que venhamos a ter o céu, o reino dos céus ao nosso alcance.
de não mais imaginarmos, como desde a antiguidade, que o reino dos céus estaria lá no local de eleitos, anjos e santos, de uma forma contemplativa. Mas o reino do céu é uma construção que deve ser feita, pode ser feita, porque tem todas as ferramentas para ser executada e está ao alcance de todos. Mas para isso, depende do esforço de cada um. Muito obrigado, que Jesus continue nos abençoando agora e sempre.